cidade do nosso Deus Santo. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o mal. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E Aleluia. Divino companheiro, a gente não ensaiou, mas outro dia a gente vai ensaiar com a irmã Malha, para ela cantar esse hino comigo. Divino companheiro do caminho, presença sinto logo ao transitar, tu dissipaste toda a sombra, já tenho luz na luz em ti da tua voz. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Então não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmão, nós passamos dificuldades, a sombra da noite vai chegando. Lembra do salmo que diz que o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem
ao amanhecer. Nós passamos por muitas dificuldades. Esse novo cântico agora, alegria, com base em Filipenses, Paulo estava preso e sofrendo horrores, mas assim mesmo diz que sabia estar contente em todas as situações. A sua felicidade ou alegria não dependia das circunstâncias terrenas, e sim da sua salvação, do consolo que ele tinha do Senhor o tempo todo. Então nós vamos cantar essa canção. A alegria é viver feliz, sem importar qual a situação, se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus pedido pelo meu irmão, é viver no mesmo sentimento de afeto, de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus e de Cristo no conhecimento dos caminhos seus. Alegria, alegria, essa alegria do Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, Ele nos faz tanto querer como realizar. A alegria é viver feliz, sem importar qual a situação, se honrado ou se humilhar, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus pedido pelo meu irmão, é viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus, de Cristo o conhecimento dos caminhos seus. Alegria, alegria, essa alegria do Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, Ele nos faz tanto querer como realizar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos, Deus querido, porque sabemos que podemos contar com a tua graça e ela nos basta. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, quando o Senhor nos dá essa revelação, para saber que independentemente de qualquer que seja a tribulação, a graça do Senhor não se afastará de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós leremos os versículos 7 a 10. Texto muito conhecido.
Leremos dos versículos 7 a 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. 7 a 10. Texto bastante conhecido, diz assim a palavra de Deus. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, como eu já disse, esse é um texto bastante conhecido. E nesses dias, nós estivemos aqui conversando sobre ele, porque o Tiago tem lido alguns livros e, às vezes, chega com informações desses livros para conversar comigo. As pessoas nesses livros querendo afirmar qual é o espinho na carne de Paulo. Ele não disse. Eu já disse para os irmãos que eu creio, pela leitura, que ele tinha de fato uma deficiência, essa deficiência era visual. Eu creio isso pelo que eu consigo ver, mas isso aí a Bíblia não diz, então não importa. Vamos ver, queridos. Aqui Paulo está falando de uma espécie de sofrimento, e ele fala em vários outros textos de sofrimentos muito pior do que esse aqui. Esse aqui é um só que ele trata especificamente, e que ele chama de espinho na carne. Irmão, ninguém gosta de sofrer. E não é possível também alguém gostar de sofrer em situação normal. Se alguém gosta de sofrer, certamente é porque já sofre de alguma doença psíquica. Senão ele não teria prazer em sofrer. Não é? São os masoquistas. Porém, daí a se imaginar que sofrimento sempre é ruim, que sofrimento não pode provir de Deus, ou, se um sofrimento provém de Deus, é sempre como castigo por algum pecado específico, como argumentavam os grandes amigos de Jó. Pensar assim, irmãos, é demonstrar ignorância da palavra de Deus e de Deus. Porém, em pior situação do que os amigos de Jó, e Deus disse que eles eram ignorantes a seu respeito, Deus disse isso a Jó. Fora pelos teus amigos aí, porque eles falaram de mim, não sabem nada sobre mim. Em situação pior do que os amigos de Jó, com respeito ao desconhecimento de Deus e da sua doutrina, da sua palavra, encontram-se aqueles que defendem a ideia, aliás, de que o sofrimento é uma maldição proveniente de Satanás. Ah, meu Deus do céu, quantas pessoas a gente ouve dizendo isso. Quantos ditos crentes afirmam isso. E por isso essa doença tem que ser repreendida em nome de Jesus. Quanta ignorância acerca da palavra de Deus. Quanta ignorância acerca de Deus. Conforme o texto que nós lemos, Paulo tinha um sofrimento que o atormentava muito, que o humilhava constantemente. É isso que quer dizer que me esbofeteava. Era algo tremendamente humilhante para o apóstolo, que ele chama de espinho na carne. Repito, o apóstolo não revela o que vem a ser este tal espinho na carne. Ele não revela que sofrimento específico é esse. Por isso nós afirmamos que isso não tem qualquer importância para o entendimento da doutrina e para o entendimento do ensinamento do apóstolo. Senão ele teria dito aqui qual era, afinal de contas, esse tal espinho na carne. Pois bem, irmãos, conforme nós podemos ver nesse relato de Paulo que lemos aqui nesses 4 versículos, acerca da sua experiência pessoal com Deus, o sofrimento que nos advém ou nos sobrevém nem sempre é castigo coisa nenhuma. E mais,
diferentemente do que realmente se imagina ou do que normalmente se imagina, para o crente, para o eleito de Deus, para o salvo, o sofrimento sempre é uma bênção de Deus. Sempre. Dentro de um propósito específico de Deus para a vida deste salvo. As experiências de vida de Jó, falei ainda agora o nome dele, vou repetir. Experiência de Paulo, essa aqui é uma delas, são exemplos bastante ilustrativos dessa verdade absoluta. Quando lemos os relatos dos sofrimentos dos santos de Deus na Bíblia, especialmente, já que eu citei aqui Jó e Paulo, que nós estamos lendo, sofrimentos infligidos pelo desígnio de Deus e, em alguns casos, como foi no caso de Jó e de Paulo aqui, pela instrumentalidade do próprio Satanás. Foi Senhor quem mandou Satanás afligir Jó. Esse espinho na carne aqui era mensageiro de Satanás na vida de Paulo. Portanto, Deus estava usando o próprio Satanás para infligir sofrimento aos seus eleitos. E, obviamente, Deus tinha um propósito específico na vida deles. Se lembra de Jó? Se achava íntegro, justo. E era mesmo, Deus disse que era. Só que ele era na dimensão humana. Na dimensão da justiça e integridade de Deus, ele estava longe. Deus teve que fazê-lo experimentar todo tipo de doença para no fim dizer, Senhor, agora eu sei quem tu és. Agora eu de fato, agora eu te vejo. Então Deus usou Satanás para santificar Jó. Aqui nós vemos um espinho na carne mensageiro de Satanás para santificar Paulo. Para que Paulo não se ensoberbecesse, era um fariseu arrogante, orgulhoso. E receberam revelações extraordinárias que os próprios discípulos de Jesus não receberam. Paulo esteve no céu, no trono do Senhor. Os outros não estiveram. Então, para que ele ficasse na dele, como a gente diz aqui, Deus deixou humilhado o tempo inteiro. Olha, irmãos, não podemos deixar de considerar estas verdades e também não podemos deixar de nos entristecer com a ignorância de ditos irmãos que afirmam que sofrimento é maldição, é coisa de Satanás e tem que ser repreendido em nome de Jesus. Vai alguém repreender a doença de Paulo, se foi Deus que botou? Vai alguém repreender a miséria de Jó, se foi Deus que botou? Irmãos queridos, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos conhecer a sua palavra. No trecho que nós lemos, podemos ver que que havia um propósito para o apóstolo. O apóstolo sofria de um mal que o atormentava, que ele causava grande sofrimento, repito, mas ele recebeu a revelação de que aquele mal provinha de Deus e que era para o seu bem. Então, em submissão, em obediência, ele aprendeu a conviver com aquela doença a ponto de afirmar, agora eu sei que é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Se eu fosse forte como eu era antes, enquanto fariseu, eu ia pensar que é porque eu era bom mesmo. Mas agora não, Deus me deixou um doente, humilhado, para eu saber que tudo que eu faço é no poder de Deus. Como ele afirma lá em Romanos capítulo 15, versículo 28, 18, uma coisa assim, não estou me lembrando agora exatamente, mas ele diz isso. Não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão daquelas que Cristo faz por meu intermédio, levando os gentios ao arrependimento por meio de sinais, prodígios e maravilhas, para que o nome de Deus seja glorificado. Ou seja, não sou eu não, é Deus em mim, é Jesus em mim. E era um doente, envergonhado o tempo todo, humilhado o tempo todo. Ah, irmãos. Versículo 7. E para que eu não me... Olhe, para que foi colocado o espinho, foi Deus, emissário de Satanás. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para me humilhar, a fim de que eu não me exalte. No último versículo, versículo 10,
E Tiago conversou comigo acerca disso aqui, porque leu no livro. E alguém disse que isso aqui era o espinho na carne de Paulo. Não, não é não. Versículo 10 ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele sofria tudo isso aqui, sim. Isso aqui é uma relação dos males que o afligiam, mas ele tinha muitos outros males. Ele fala na quantidade de surra que pegou, de varadas, de naufrágio, em leões, em falsos irmãos, tudo no mundo, ele fala. Ele fala várias vezes isso aqui. Mas isso aqui não está necessariamente associado ao tal espinho na carne. Aqui ele está falando de fraquezas que podem ser de toda a ordem, inclusive fraquezas físicas. Aqui ele fala de injúria, de necessidades, que também podem ser necessidades, inclusive físicas. Ele passou fome. Como nós lemos aqui, cantamos aqui ainda agora, com base em Filipenses, ele passou fome, passou necessidade. Aos Filipenses ele diz: vocês supriram por 2 vezes as minhas necessidades. Aqui ele fala de perseguições. O Paulo foi perseguido o tempo inteiro pelos próprios judaizantes. Cristãos judaizantes perseguiram Paulo a sua vida inteira de ministério. Fala de angústias. Olha, Paulo demonstra momentos de terrível angústia. Especialmente por causa dos coríntios. Portanto, irmão, como o apóstolo sabia que os seus sofrimentos, via de regra, eram causados pela pregação do Evangelho. Atenção para esse detalhezinho aqui. Era por causa do Evangelho que ele sofria. E o que ele queria era pregar o Evangelho. Então ele pede ao Senhor por 3 vezes: Senhor, tira de mim esse espinho. Eu tenho que pregar o Evangelho e não posso. Por exemplo, eu estou com dificuldade com isso, tira isso de mim. Isso me humilha muito, Senhor. E olha, eu digo, nada mais terrível para um fariseu do que ser humilhado. O fariseu era muito arrogante, extremamente arrogante e orgulhoso. E Paulo era um fariseu. Agora era um fariseu convertido, mas com certeza ainda tinha. Ele foi aprender a humildade exatamente pelo que ele sofreu também. Agora preste atenção, irmãos. Como nós podemos ver claramente nesse relato de Paulo, nenhum sofrimento nos sobrevirá que não esteja de acordo com os desígnios de Deus. Paulo sofreu tudo isso aqui que ele diz: perseguições, angústias, fraqueza, necessidades, injúrias. Tudo, ele não tinha nada disso quando era fariseu. Quando era fariseu, ele era autoridade. Até mesmo, irmãos, esse tal espinho na carne que o humilhava sobremodo, foi-lhe posto. Atenção, foi-lhe posto. Não foi uma doença que apareceu por acaso. Não foi uma doença que aparece na gente à medida que vai ficando velho. Doença natural de velhice. Não. Foi-lhe posto. Aquele mal, irmãos, foi-lhe posto com o propósito específico de humilhá-lo. Ele diz aqui: e quem fez isso foi Deus, pela instrumentalidade de Satanás. Satanás é servo de Deus. Esse povo pensa que Satanás é adversário de Deus. Não. Deus não tem adversário. Deus é Senhor. Satanás é criatura a serviço de Deus. Detalhe. Mesmo sendo um revoltado, um condenado, um desobediente, mas está a serviço de Deus, ele queira ou não. Olha, irmãos, a pessoa tem uma revelação dessa e ter consciência disso, é preciso ser crente de fato. Porque a gente perceber que até mesmo as investidas de Satanás, que a gente tem certeza que são investidas de Satanás na nossa vida, são bênção de Deus para nós.
vou dizer para vocês, é preciso ter um conhecimento de Deus muito estreito. É preciso ter um relacionamento de oração com Deus muito intenso. O que é que nós sabemos sobre isso, irmãos? Que tipo de sofrimento nós temos enfrentado nas nossas vidas? Será que nós somos capazes de perceber o desígnio de Deus nos sofrimentos que nos sobrevêm a cada dia, especialmente nas nossas casas, nas nossas famílias? E o que é mais importante, será que nós identificamos que esses sofrimentos que nos sobrevêm, eles nos vêm por causa do Evangelho? Paulo tinha certeza disso. E os sofrimentos que lhe sobrevinham era porque ele era pregador do Evangelho. E os nossos? Tem alguma coisa a ver com o Evangelho? Ou é por causa da nossa vida desregulada, desastrada, sem santidade, afastado da palavra de Deus? Há uma diferença muito grande, irmãos. Muito grande nos tipos de sofrimento que sobrevém à vida de um crente por causa do Evangelho e o sofrimento que lhe vem porque ele está afastado do Evangelho. Meus irmãos queridos, essas são questões que nós precisamos considerar. Senão ficaremos como os ignorantes, achando que aquele castigo, não é que aquele sofrimento é maldição de Satanás. Como ouvimos constantemente pessoas ditas evangélicas afirmarem exatamente porque não sabem nada sobre o Evangelho. O que Deus quer com o sofrimento é a nossa santificação. Estejamos nós sendo perseguidos por causa do Evangelho, como Paulo, porque estamos fiéis ao Evangelho, ou estejamos nós sendo provados por Deus porque estamos afastados do Evangelho, como Deus fez com Israel a vida inteira. Sem nenhuma dúvida, meus irmãos, o sofrimento é usado por Deus com propósitos diversos na vida dos seus eleitos, mas todos eles visam a santificação dos seus eleitos. Deuteronômio 8,3 está claro que Deus infligiu todo tipo de sofrimento a Israel no deserto para levar o povo a conhecê-lo, para levar o povo a adorá-lo corretamente. Está claro escrito isso lá em Deuteronômio 8, capítulo 3. Tinha uma ação pedagógica do sofrimento de Deus sobre Israel. Não foi o diabo coisa nenhuma, não. Pode até ter sido, por ordem de Deus. Conforme lemos em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, o sofrimento que aqueles irmãos estavam passando, sendo queimados em poste, por ordem de Nero, Pedro diz que esse sofrimento é para provar a vossa fé. Glorificai a Cristo como Senhor. E estejais sempre pronto a responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Capítulo 3, versículo 15. Da mesma carta. Então era para provar aqueles irmãos. E a provação de Deus visa aprovar. Como aconteceu com Jó, como aconteceu com Paulo. Conforme nós lemos em todo o relato de Jó, o livro inteiro. E aqui nessa experiência de Paulo, o sofrimento dos santos de Deus tem um propósito de lhes ensinar a depender do poder e da graça de Deus, para que se tornem cada vez mais santos. É isso que a gente vê na Bíblia, de ponta a ponta. Agora vejam que maravilha, irmãos. Quando conhecemos o nosso Deus e sabemos que realmente todas as coisas cooperam para o nosso bem, entendido esse bem como a nossa salvação e santificação, como está escrito em Romanos 8, 28 e 29, então nós descansamos em saber que a graça do Senhor nos basta. Porque a graça do Senhor é maior do que qualquer sofrimento que nos sobrevenha.
Obviamente isso não quer dizer que a gente... então eu vou achar bom agora todo sofrimento que vier, eu nem vou mais pedir para Deus tirar o sofrimento. Não, você viu que Paulo pediu aqui para Deus. Paulo pediu 3 vezes. Senhor, afaste de mim esse espinho. Afaste de mim esse espinho na carne, não sei que espinho é esse, nem quero saber. Mas afaste de mim, ele pediu, Senhor, eu estou sofrendo demais com isso. Mas o Senhor diz, sofra. Continue sofrendo. A minha graça te basta. Ou seja, Deus diz para Paulo, o item número 1 da sua agenda, meu filho, deve ser a minha graça e não o seu sofrimento. Não é você o importante, sou eu. Irmãos, o apóstolo descansou do seu sofrimento com aquela doença que ninguém sabe o que é e entendeu que a força para o desempenho da sua missão não dependia de capacitação dele, humana ou circunstancial, ou o que fosse, e sim de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque o Senhor disse para ele, então ele me disse, 9, a minha graça te basta, fique doente. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus fez isso com o Gideão, lembram? Gideão, não sei quantos 1000 soldados. Vai dispensando. Fique só com 300. Pronto, tá bom. Agora você vai para uma batalha contra 30.000, sei lá quantos. Para você saber que quem vai vencer a batalha sou eu, não é você não. Irmãos, qual é a dificuldade pela qual nós passamos? Ou quais as dificuldades? Ou qual a necessidade específica? Qual é o espinho específico? O que o aflige agora especificamente? Obviamente esse mal pode não ser uma doença física, mas pode ser algo que está o incomodando sobremaneira, extremamente. Algo que o humilhe. Quer um exemplo? Um cônjuge que não lhe respeita, que lhe maltrata, que lhe humilha, que lhe distrata. Ou um filho desobediente, deliberadamente, e do conhecimento de todo mundo. Não há nada mais que humilhe um pai do que um filho desobediente. Todo mundo que menino desobediente. Vou não, papai não sei o quê. Não há nada que humilhe um pai e uma mãe mais do que isso. Um filho desobediente. Não há mais que humilhe um cônjuge mais do que um cônjuge que não faz o seu papel. Então, irmãos, com base no que vimos nesta experiência de ensino de Paulo, o primeiro passo diante de circunstâncias como tais é saber. Isso está me acontecendo por causa da minha fidelidade ao Evangelho? No caso de Paulo era. No caso de Paulo era. Ou isso está acontecendo exatamente por causa da minha infidelidade ao Evangelho? Precisamos saber disso, irmãos. A gente precisa saber se o sofrimento que me sobrevém ou que me sobreveio, mas eu estou de acordo com o Evangelho, eu estou de acordo com a doutrina de Deus, eu estou dando um testemunho do Evangelho de Cristo como Ele mandou na sua palavra, e mesmo assim estou sendo afligido, pois então persevere, creia, Deus vai lhe dar a vitória no tempo certo. Persevere, aguente. Agora tem o outro lado. Todos os livros de homilética, com os mestres de homilética, ou cursos de homilética, ensinam que a gente nunca deve terminar um sermão apresentando um tópico negativo.
Sempre tem que apresentar com tom positivo para deixar os irmãos para cima. Eu não vejo isso na Bíblia. Portanto, homilética para mim não vale nada, a não ser como recurso humano psicológico. Então eu vou falar agora do lado negativo, sim. Se você está andando fora dos caminhos do Senhor, ainda que, aliás, principalmente se for um escolhido de Deus, prepare-se. Deus vai moê-lo. Prepare-se, Deus vai moê-lo. E não venha para a reunião de oração pedir graça a Deus, não. Faça como diz Jeremias, nas suas lamentações. De que se queixa o homem vivente? Diante das desgraças que estava acontecendo com Jerusalém, a destruição. De que se vocês estão se queixando? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Voltem-se para o Senhor. Pois é, irmão. Se você está sofrendo exatamente porque não fez o que o Senhor mandou, pois então queixe-se dos seus próprios pecados, arrependa-se e volte para o Senhor, que Ele é misericordioso, para perdoar e para lhe levar pelos caminhos de justiça. Aí sim. Entenda e creia que os sofrimentos advindos em decorrência de pecados fazem parte da graça de Deus na sua vida. Exatamente a fim de trazê-lo de volta ao caminho do Senhor, ao caminho de santidade. Ah, irmãos queridos, o entendimento dessas verdades é de fundamental importância para que não confundamos a vontade de Deus com a nossa vontade, como vemos largamente. Deus me disse aquilo, Deus não sei o quê, porque eu quero fazer a vontade de Deus, mas as pessoas fazendo claramente a sua vontade, contra a vontade de Deus, mas dizendo, não, eu só quero fazer a vontade de Deus, porque Deus me disse, eu não lhe disse coisa nenhuma. O que está na Bíblia? Então a gente confunde a vontade de Deus com a nossa. Isso é idolatria. Eu me coloquei acima de Deus, a ponto de jogar em Deus a minha vontade. Só conhecendo realmente a vontade de Deus, irmãos, é que nós podemos fazer a vontade dEle e não a nossa. Nós podemos andar de acordo com a sua doutrina de fato e de verdade, para louvor da sua glória e não para a glória própria. Se a gente não tiver conhecimento da doutrina de Deus, não tenham dúvida, é isso que vai acontecer. O auto-engano do pecado vai fazer você pensar que está fazendo a vontade de Deus e não está. É a sua vontade. E ainda usa o nome de Deus. Portanto, queridos, esta experiênciazinha de Paulo aqui nesses 4 versículos. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto, por providência de Deus, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Esbofetear é aquela mão na cara do camarada assim, com a costa da mão. É o máximo de humilhação que um homem pode passar naquelas circunstâncias, é ser esbofeteado. Então, isso que para me esbofetear aqui quer dizer para me humilhar sobremodo. Para que eu não me exalte. Esta experiência de Paulo, outras experiências diversas de Paulo que ele cita aqui em suas cartas, de outros vários santos de Deus na Bíblia, como José do Egito e tantos outros, estão registrados nas Escrituras, irmãos, para o nosso ensino. O que foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito. Eu não quero saber da vida de Paulo, não me interessa a vida de Paulo, a não ser nesse contexto. Me interessa porque a vida dele teve experiências com Deus e essas experiências foram relatadas para me ensinar. Estão registradas nas Escrituras, irmãos, essas coisas para o nosso ensino. Portanto, que a gente leia a Bíblia estudando,
tentando identificar o que é que tem aqui de fato essa experiência, como é que isso se aplica a mim. Eu estou vivendo essa situação do apóstolo? Isso só se aplica a mim se eu tiver uma situação semelhante à que ele estava vivendo. Senão não se aplica a mim. Que Deus nos conceda, irmãos, graça para entender os seus desígnios, inclusive os sofrimentos que nos advêm. E que Deus nos conceda mais graça ainda para glorificar o seu nome, mesmo debaixo de sofrimentos, como foi o caso de Paulo aqui, para engrandecer o seu nome, independentemente de circunstâncias. Desde que a gente saiba o tempo inteiro, eu de fato estou no centro da vontade de Deus. Pode cair o mundo em cima de mim. Eu estou no centro da vontade de Deus, então Ele vai me dar vitória. Só não podemos esquecer que eu preciso saber qual é a vontade de Deus para eu poder dizer, eu estou no centro da vontade de Deus. Senão eu vou confundir a vontade de Deus com a minha vontade, vou estar todo errado, afastado da doutrina de Deus e perambulando de reunião de oração em reunião de oração, pedindo a graça de Deus. Não serve para nada as suas orações. Absolutamente nada. Então que Deus nos conceda graça, irmãos, para conhecer as circunstâncias pelas quais nós passamos e saber que, seja qual for essa circunstância, o Senhor nos deu essa situação para nos ensinar. Para que nós sejamos santos, como santo é o nosso Senhor Jesus, a fim de que cresçamos até chegar à estatura do varão perfeito que é Jesus. Ah, irmãos, que inveja de Paulo ao dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ah, se cada um de nós pudesse dizer isso. Que Deus nos abençoe. Amém.